Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Venâncio e hoje vamos tratar do tema corrente elétrica. Para começar a falar sobre esse assunto, quero que vocês olhem essas imagens e reflitam sobre elas. Né? O que elas têm em comum? Uma batedeira, uma lâmpada, um cérebro, um raio, um celular. Aqui embaixo da lâmpada nós temos a imagem do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que é um laboratório científico, e uma linha de transmissão de energia elétrica. O que essas imagens têm em comum? Né? A resposta é que em todas essas situações existe uma corrente elétrica. Então, o conceito de corrente elétrica ele é amplamente empregado no nosso cotidiano. Qualquer aparelho elétrico e eletrônico faz uso da corrente elétrica no seu funcionamento, certo? A corrente elétrica ela é responsável em transmitir a energia elétrica para esses aparelhos funcionarem. Então, sem a corrente elétrica, não seria possível o funcionamento de smartphones, celulares, computadores, tablets, televisão, certo? Chuveiro elétrico. Imagine como seria a nossa vida sem essas tecnologias. Bom, além de estar presente nos aparelhos elétricos e eletrônicos, a corrente elétrica ela está presente em alguns fenômenos naturais. Por exemplo, aqui na nossa imagem, essa descarga elétrica atmosférica, ou seja, um raio. Em 1800, o Alessandro Volta ele inventou a bateria elétrica, né, ou a pilha. E com isso, ele foi capaz de produzir o primeiro fluxo de carga elétrica em um laboratório. O que significa esse fluxo? Ele conseguiu estabelecer a primeira corrente elétrica feita em laboratório, certo? Então a definição de corrente elétrica é a seguinte: corrente elétrica consiste do fluxo ordenado de cargas elétricas, certo? Então imagina essa região do espaço, esse cilindro aí, e eu tenho, por exemplo, elétrons deslocando de maneira ordenada da direita para a esquerda. Esse fluxo de cargas elétricas é denominado de corrente elétrica, certo? Bom, e se eu estabelecer uma certa área de secção transversal, essa área cinza aí na minha figura, e contabilizar a quantidade de carga que passa por elas em um certo intervalo de tempo, eu posso definir a intensidade média da corrente elétrica como sendo a razão entre a quantidade de cargas que passou pela minha área de secção transversal pelo intervalo de tempo que demorou para elas passarem. Beleza? Algumas observações. Então a corrente elétrica ela é uma das 7 grandezas fundamentais do SI. Certo? Para quem não lembra, o SI é o Sistema Internacional de Unidades. A sua unidade de medida é chamada de ampere, certo? Cujo símbolo é a letra A maiúscula. E 1 ampere corresponde à passagem de 1 coulomb de carga por uma seção transversal de um meio condutor a cada segundo. Exemplo 1. Através do filamento de uma lâmpada, circulam cerca de 120 coulombs de carga elétrica a cada minuto. Determine a intensidade média da corrente elétrica através desse filamento. Exemplo 1. No exemplo 1 nós temos uma lâmpada certo? E por essa lâmpada circula uma carga elétrica pelo filamento da lâmpada, né, de 120 coulombs no intervalo de tempo de 1 minuto. Lembrando que 1 minuto são 60 segundos. Ele quer determinar qual é o valor da intensidade média da corrente elétrica. Ok? Bem, lembrando que a intensidade da corrente elétrica ela é a razão entre a quantidade de carga que circula pelo filamento dividido pelo tempo, então fica fácil. A intensidade da corrente elétrica é 120 coulombs divididos por 60 segundos. Aqui é fácil, 120 por 60 são 2 coulombs por segundo, certo? Coulombs por segundo, como eu falei anteriormente, é denominado de ampere. Então tá aí minha resposta. Então, por essa lâmpada circulam 2 amperes, ou seja, 2 coulombs de carga a cada segundo. Beleza, pessoal? Isso aí. Exemplo 2. Uma pilha recarregável
tem uma capacidade para armazenar uma carga elétrica de 2.500 mAh. Supondo que ela seja carregada em um carregador que fornece uma corrente de saída, cuja intensidade é 150 mA, determine o intervalo de tempo para carregar essa pilha. Bem, no exemplo 2 nós temos uma pilha, certo? Cuja capacidade de carga dela, ΔQ, é 2.500 mAh. Veja, miliampere-hora é a unidade de carga elétrica. Como eu sei disso? Unidade de carga elétrica é unidade de corrente vezes unidade de tempo. Miliampere, unidade de corrente. Hora, unidade de tempo. Então, corrente vezes tempo é carga elétrica. Bom, e ela vai ser carregada por um carregador que fornece uma corrente elétrica de 150 mA. Eu quero saber mais ou menos qual é o tempo, né, que vai levar para essa pilha ser carregada. Bem, novamente eu utilizo a minha relação. Corrente elétrica é igual a razão entre a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Observe, eu quero descobrir o intervalo de tempo. Ele está dividindo, passa para cá multiplicando, e a corrente vai estar multiplicando, vem para cá dividindo. Então vou ter o seguinte: intervalo de tempo é igual a ΔQ divididos pela intensidade da corrente elétrica. Então, intervalo de tempo é igual a carga 2.500 mAh divididos pela corrente 150 mA. Observe, o miliampere simplifica o miliampere, vai sobrar somente horas. Então o intervalo de tempo é aproximadamente 2.500 por 150, 16,7 horas. Beleza? Corrente elétrica contínua constante. Neste caso, a intensidade da corrente elétrica se mantém constante em relação ao tempo e não há inversão no sentido de movimentação do fluxo das cargas elétricas, certo? Então, se eu olhar o gráfico da corrente, da intensidade da corrente na vertical em função do tempo na horizontal, eu vou ver que é uma reta paralela ao eixo horizontal. Além disto, se eu determinar a área desse retângulo abaixo da curva da corrente elétrica, esta área é igual à quantidade de carga que circulou pela seção transversal, certo? No intervalo de tempo t, certo? Bom, a carga elétrica, né, é I vezes t. Beleza? Uma corrente é dita estacionária quando em todos os pontos do meu condutor, certo, a corrente ela tem o mesmo valor, certo? Ela tem a mesma intensidade. Então eu posso escolher qualquer ponto do meu condutor, aqui a intensidade ela é igual para qualquer ponto. Eu posso ter corrente elétrica cuja intensidade ela varia no tempo, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, a intensidade vai aumentando, diminuindo, e assim por diante. E neste caso, se eu quero saber qual que é a quantidade de carga que passou entre o instante de tempo T1 e T2, basta eu calcular a área abaixo da curva do gráfico da corrente em função do tempo. Então, esta área aqui, em azul, claro, ela é igual, numericamente igual à carga elétrica. De tal forma que a intensidade média da corrente entre o instante de tempo T1 e T2 é igual, né, a quantidade de carga sobre tempo, então é a área dividida pela diferença de T2 menos T1. Exemplo 3. Pela seção transversal de um condutor, passa uma certa quantidade de carga elétrica de acordo com o gráfico ao lado. Determine a intensidade média da corrente elétrica no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Então, no exemplo 3, nós temos que, pela seção transversal de um condutor, passa uma corrente de acordo com este gráfico aqui. Então, entre 0 e 2 segundos, a corrente ela aumenta linearmente com o tempo, e de 2 a 4 segundos, a corrente se mantém constante, certo? E aí, o problema ele pede para determinar a intensidade da corrente média entre 0 e 4 segundos, certo? Então nós sabemos que a intensidade média da corrente elétrica, neste caso, é a quantidade de carga
divididos pelo intervalo de tempo. Bem, o intervalo de tempo é fácil, é de 0 a 4 segundos, então são 4 segundos. Agora, a quantidade de carga aqui, nós vamos ter que determinar pela área do gráfico aqui. Essa área que eu vou destacar, eu estou pintando aqui, ó. Então, a quantidade de carga, neste caso, é igual à área que eu acabei de pintar. E aqui, de maneira esperta, eu vou separar em um triângulo, certo? E um retângulo. Então, a quantidade de carga ela é igual à área do meu triângulo. Quem que é a área do triângulo? Vocês lembram? É base vezes altura divididos por 2. A base é 2. Vezes a altura, que é 10. 2 vezes 10, 20. 20 divididos por 2, então são 10 coulombs. Certo? Mais a área desse retângulo. A área do retângulo é base, que é 2. Por que 2? 4 menos 2, 2. Vezes a altura, que é 10. 2 vezes 10, 20. Então a quantidade de carga são 30. Então a quantidade de carga são 30 coulombs. Logo, a intensidade média da corrente é 30 coulombs divididos por 4 segundos. Então a corrente média é 30 divididos por 4, 7,5 coulombs por segundo é 1 ampere. Então 7,5 ampere. Beleza? Finalmente temos a corrente elétrica alternada. Uma corrente elétrica é dita alternada quando ela muda periodicamente a intensidade e o sentido do fluxo das cargas elétricas. Beleza? Bem, aqui nesse esquema nós temos a comparação entre uma corrente elétrica contínua, DC, e uma corrente elétrica alternada, AC. Certo? Exemplos de fontes de corrente elétricas contínuas são as pilhas, baterias, a corrente que sai do carregador de celular, entre outros. E corrente elétrica alternada é a corrente que as nossas tomadas das nossas casas fornecem. No caso do Brasil, o sentido da corrente elétrica é alternado 60 vezes a cada segundo. Beleza? Bom, e aí podemos nos perguntar, o que é necessário para se estabelecer uma corrente elétrica? Beleza? Bom, a primeira coisa, para ter corrente elétrica, precisamos de portadores de cargas elétricas livres. Certo? Se é um metal, se o meio que eu estou considerando é um metal, vão ser os elétrons. Se é uma solução aquosa de cloreto de sódio, por exemplo, são íons. Além dessas cargas elétricas livres, nós precisamos de um campo elétrico ou, de maneira equivalente, uma diferença de potencial ou tensão. Certo? Neste caso aqui, nessa minha representação, nesse meu esquema, nós temos uma corrente elétrica em um metal, onde os elétrons são arrastados contra o meu campo elétrico, certo? Então, o campo elétrico, ou a diferença de potencial, ela é responsável em fornecer energia para essas cargas elétricas se movimentarem. Ok? Bom, e um último detalhe que devemos ter em mente é a questão da sentido real e convencional de uma corrente elétrica constituída por cargas negativas, certo? Bom, o sentido, se as minhas cargas na minha corrente são negativas, elas vão se mover contra o campo elétrico. Isso significa que elas vão sair do polo negativo da minha bateria e vão em direção ao polo positivo, certo? Isso é a corrente real. Mas, ao longo do tempo, convencionou-se em utilizar o sentido convencional, no qual as cargas saem do polo positivo e vão em direção ao polo negativo. Então, para correntes elétricas constituídas por cargas negativas, nós podemos utilizar o sentido convencional, né? Que seria o sentido oposto ao que realmente acontece. Para cargas positivas, isso não tem problema, porque o sentido convencional e real são os mesmos. Beleza?
Bem, finalmente, podemos falar dos efeitos da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela gera alguns efeitos. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o efeito químico. Então, através da passagem da corrente elétrica por uma solução aquosa, por exemplo, de soda cáustica, eu consigo decompor, quebrar a molécula de água, né, H2O, em uma molécula de oxigênio e uma molécula de hidrogênio. Então, eu consigo separar o gás hidrogênio de oxigênio através da eletrólise, né? Uh, um outro fenômeno é o efeito magnético. Então, toda corrente elétrica, nós vamos ver isso mais para frente, gera um campo magnético. E eu posso utilizar isso para construir eletroímãs, que tem diversas aplicações. Um outro efeito, nós utilizamos muito no nosso cotidiano, é o efeito Joule, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Ele é utilizado, por exemplo, no chuveiro, no ferro de passar roupa, na chapinha, na torradeira, no forno elétrico, entre outros. Nós vamos discutir esse efeito mais para frente. E um último efeito que pode ocorrer é o efeito fisiológico. O que seria isso? É quando a corrente elétrica passa pelos tecidos musculares de um ser vivo. Certo? Quando isso acontece, o corpo ele sofre contrações musculares. Nós dizemos que o corpo sofreu um choque elétrico. E a depender da intensidade da corrente elétrica, essas contrações podem ser fatais. Então aqui tem uma tabelinha mostrando a intensidade da corrente elétrica e as reações fisiológicas habituais. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço. Vejo vocês na próxima.